Bom dia, irmãos. Tudo bem? Paz seja com todos. Amém. Irmãos, vamos lá para mais uma contação de história. Hoje nós vamos terminar a história de José, que a irmã Rosana começou no domingo passado, contou quase toda a história, né? E agora nós vamos concluir a história do irmão José e vamos começar a história que segue do nosso próximo personagem, que é a história do irmão Moisés. Aí do irmão Moisés a gente vai acabar ficando aí mais alguns dias, porque a história do irmão Moisés ela é longa. Então nós vamos falar uns dias sobre o irmão Moisés, que é um personagem do Antigo Testamento muito importante para nós enquanto cristãos, tá bom? Vamos começar orando. Enquanto nós oramos, eu convido os irmãos a pegar a Bíblia lá e acompanhar para a gente poder fazer essa história fixar bem nos nossos corações, tá bom, irmãos? Então vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos, exaltamos e engrandecemos o teu precioso nome. Somos gratos, Senhor, por mais uma manhã, por estarmos na tua presença, por sermos abençoados, Senhor, com a tua palavra. Pedimos ao Senhor, Pai, em especial nessa manhã, que aquilo que for falado, Senhor, que fixe as tábuas dos nossos corações e que nós possamos, Senhor, nos momentos oportunos, utilizar, Senhor, de maneira correta, aplicar, Senhor, as lições desses grandes personagens das nossas vidas. Eu peço a Ti, Jesus, que nós possamos não ter esse aprendizado de hoje como intelecto, mas que nós possamos ter, Senhor, como poder de Deus. Que o Teu Espírito Santo intervenha e não deixe, Senhor, com que o diabo roube a semente. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, intervenha e fale através de mim, porque eu nada tenho a oferecer senão o Senhor. Por isso, Senhor, fala através da minha boca, manifesta do Teu poder, da Tua graça, manifesta, Senhor, da Tua unção, manifesta do Senhor mesmo sobre nós, sobre a vida dos nossos irmãos, Pai. Que em nome de Jesus, Pai, nós sejamos muito abençoados, Senhor, nessa manhã com essa história. Em nome de Jesus, Deus. Amém e amém. Irmãos, a irmã Rosana, no domingo passado, ela falou sobre a história de José e ela terminou falando para os irmãos. E aí, será que o Benjamim, filho de Jacó, iriam com seus irmãos retornar ao Egito ou não? E hoje nós vamos resolver essa questão, hoje nós vamos responder essas perguntas dos irmãos que ficaram aí a semana inteira maquinando. E aí, o Benjamim foi ou não foi para o Egito? Então nós vamos retomar essa história a partir desse momento. Então, o irmão José, nesse momento governador do Egito, seus irmãos vão até o Egito atrás de socorro de José, porque a terra onde Jacó e os seus 11 filhos moravam estava assolada de grande seca e o único lugar que tinha mantimento era o Egito. Então, os irmãos de José foram até lá para poder, então, comprar mantimento, comprar pães e comprar cereais e todo o necessário para ele sobreviver. E então José fala assim, olha, traga então o seu irmão mais novo, para eu saber se vocês estão falando a verdade ou não. E aí a irmã Rosana parou nessa parte. Então nós vamos começar lendo a partir do versículo, do capítulo 43 de Gênesis. Não, vamos ter que voltar um pouco antes. 25, 42, 25, tá bom? Quarenta e dois, 25. José deu ordem de encher mantimentos as suas sacas, de restituir o dinheiro de cada um em sua bolsa e lhe dar provisões para o caminho. E assim foi feito. Os irmãos de José carregaram os jumentos com os víveres que havia adquirido e foram embora. E aí eles foram todos embora. Chegando lá na casa de Jacó, eles contaram tudo o que aconteceu, que José deu mantimento para ele, devolveu o dinheiro, fez tudo conforme aconteceu. Que esse resumo que eu falei para os irmãos aí foi feito, né, através desses que foi contado para Jacó. E lá no 36 nós vamos ler de novo.
35. E aconteceu que quando despejaram suas sacas, cada um tinha em sua bagagem sua própria bolsa de dinheiro. Quando eles e seus pais viram aquelas bolsas cheias de prata, ficaram aterrorizados. Então seu pai Jacó desabafou: Vós me estáis privando de meus filhos amados. José não existe mais, Simeão não existe mais, e queres então tomar também a Benjamim? É sobre as minhas costas que tudo isso recai. Então, nessa situação, Jacó então ficou muito triste. Por quê? Porque para Jacó, José estava morto. Jacó não sabia que José era governador do Egito. Um dos seus filhos ficou preso no Egito aí como uma garantia que eles voltariam com o filho mais novo de Jacó, o Benjamim. Então, Jacó estava extremamente triste com essa situação. Mas José tinha, falado para os irmãos dele, tragam o seu irmão mais novo. José não havia se revelado a esses moços ainda, aos seus irmãos, mas falou, traga o irmão mais novo. Só que Jacó não queria, porque Jacó pensou, já perdi José, já perdi Simeão, vou perder também agora Benjamim. E Jacó tinha grande apreço pelo seu filho mais novo, Benjamim. E aí os irmãos de José, diante da grande necessidade, porque, irmãos, uma grande fome assolou o lugar onde eles moravam, assolou a terra deles. E não só, se os irmãos se lembrarem do sonho de José, José havia sonhado, o faraó havia sonhado e José interpretado que haveria grande fome, seriam 7 anos de fome, então era só o início da fome. Então aqueles mantimentos que foram levados acabaram-se e não tinha previsão de plantar porque não havia, era previsão de 7 anos de muita, mas muita dificuldade. E quando acabou essa provisão que José encaminhou, essa primeira provisão, não restou alternativa aos irmãos de José e até mesmo ao próprio Jacó, se não autorizar esses irmãos a retornarem para o Egito, junto com o filho mais novo de Jacó. E é muito interessante, porque 2 dos filhos de Jacó, o Rúben, eles garantiram a Jacó que trariam então o seu filho mais novo, o Benjamim, de volta. Jacó exclamou, clamou mesmo, Jacó clamou profundamente para que eles trouxessem de volta. Então eles retornaram ao Egito, e os filhos então de Jacó assumiram a responsabilidade que eles garantiram com a vida deles que eles trariam Benjamim de volta. E aí nós vamos ler lá em 43:15, quando já retornam com a chegada desses irmãos lá no Egito. Os homens tomaram, pois, estes presentes, o dinheiro em dobro com eles, e Benjamim, e partiram e desceram ao Egito, e se apresentaram diante de José. Quando José os viu com Benjamim, ordenou ao seu intendente: conduz esses homens à casa, abate um animal e prepara, porque esses homens comerão comigo ao meio-dia. É muito importante nós dizermos que neste momento José ainda não havia se revelado aos seus irmãos, e eles chegam, conforme José havia ordenado a eles, eles chegam até a casa, e José fala para o seu servo: olha, prepara um banquete para esses homens. Dirigiu com todos eles, e todos eles foram para a casa de José muito atemorizados. Por quê? Porque José havia devolvido o dinheiro que eles trouxeram para comprar mantimento, e eles trouxeram esse dinheiro de volta. Falou: meu senhor, foi colocado dentro das sacas dos nossos mantimentos, e nós trouxemos esse e trouxemos mais uma porção para comprar mais mantimento. E aí o servo de José falou: não, o teu senhor é contigo, não se preocupe, porque o meu José, não falou José, mas assim, o meu senhor não quer nada de mal de vocês, pelo contrário, eles querem ir bem, não precisa ter medo. E aí eles foram, tiveram seus pés lavados, foram muito bem recebidos. E aí José, então, lá no versículo 27, nós vamos ler, diz o seguinte, 43:27. José saudou amigavelmente e disse: como está o vosso velho pai, de quem falastes? Ele ainda vive? José estava preocupado com o pai dele. Ao que lhe responderam: teu servo, nosso pai, está bem.
e ainda vive. E ajoelharam-se novamente, curvando seus rostos até o chão, em sinal de reverência. Então aqui, mais uma vez, o sonho de José se cumpre. Aonde os feixes se dobram. Então, mais uma vez aqui, o sonho de José está se cumprindo. E José, assim, nessa situação, ele viu o irmão caçula, e quando ele viu o irmão caçula, filho da sua mãe, ele ficou muito emocionado, muito triste, porque era uma situação complicada para o José. Então ele saiu ali, chorou muito e ficaram lá, mas depois ele retornou, depois de lavar o rosto, e eles comeram, sendo Benjamim servido assim em porções maiores do que os outros irmãos, tá? Depois que eles comeram e tudo, beberam à vontade, então José entrega os mantimentos, o qual eles foram lá para buscar, e aí José coloca assim muitas bagagens e tudo, e toda a prata que eles levaram para comprar esses mantimentos, mais uma vez, José devolve essa prata. E o que é o detalhe muito importante aí, ó? O servo de José colocou a taça, uma taça muito especial do José, dentro do saco de mantimentos ali do Benjamim, filho mais novo. E quando eles saíram logo pela manhã, a Bíblia diz ao romper da aurora, quando eles começavam a sair da cidade, José, sabendo daquela situação, manda os homens dele correr atrás e alcançar. Falou, olha, a taça do meu senhor, ele sumiu, e é uma taça muito importante para o meu senhor. E vocês, por que vocês pagaram todo o bem que o meu senhor fez para vocês? Ele recebeu vocês, ele deu mantimento, ele devolveu o dinheiro. Por que vocês pagaram esse bem com um mal tão terrível? E aí, o Rubem, que é o filho mais velho, prontamente, ele disse, falou assim, olha, se tiver alguma coisa conosco aqui, se essa taça estiver com a gente, aquele que você encontrar será morto, e nós nos tornaremos servos do teu senhor, porque nós não pegamos nada disso. E aí eles desceram tudo, e aí abriram, e foi abrindo do mais velho até o mais novo. E aí, quando abriu do Benjamim, encontrou a taça do José lá. E aí, esse homem falou assim, agora ele vai ser servo do meu senhor. E aí, o meu senhor vai agora, a partir de agora vocês podem ir, e esse rapaz que roubou a taça vai ser servo do meu senhor. Então o irmão dele, o Judá, então ele vai e entra, roga em favor, né, do Benjamim, e fala assim, olha, eu dei a minha palavra para o meu pai, entende que para o meu pai deixar o Benjamim vir, foi uma situação muito difícil, foi muito doloroso para ele, e nós empenhamos a nossa palavra com meu pai, dizendo que nós não deixaríamos de forma alguma o Benjamim para trás. E aí Judá clamou profundamente e falou assim, olha, vai e toma no lugar, né? Me toma no lugar do meu irmão, eu assumo a culpa, eu vou ficar como escravo no lugar, e que os meus irmãos voltem. Como que eu poderia voltar para casa deixando o meu irmão mais novo? Isso traria uma infelicidade tremenda para o meu pai, isso seria uma situação muito difícil. E aí, diante dessa situação, José manda todos os servos embora e fica sozinho junto com seus irmãos. E José então se revela aos seus irmãos e fala assim, olha, na verdade eu sou seu irmão José, a qual vocês venderam para os egípcios. E aquilo que vocês buscavam me fazer mal, na verdade o Senhor trouxe por bem, na verdade o Senhor me colocou como governador do Egito. Então, e mesmo que fosse uma coisa privada, mesmo que fosse ali só o José e os irmãos, eles choraram e se emocionaram tanto
que os egípcios que estavam em volta ouviram, e a notícia chegou até o palácio de Faraó. Então, José aproximou-se dos seus irmãos e agora falaram para eles que eles não precisavam, né, de fato nenhum, ficar com medo, que, olha, a fome que se instaurou aqui na terra há 2 anos ainda vai durar mais 5. Então Deus, na verdade, tinha enviado José primeiro para alcançar aquele lugar e com isso José salvar a sua família. Através dessa situação que naquele ponto parecia ruim, onde os irmãos dele venderam para o Egito, na verdade foi estabelecido ali José como um administrador de todo o Egito. Então essa situação era a situação que salvaria a família de José. Então José determina, né? Fala, olha, vai rápido, fala para o meu pai ainda vive, eu estou muito feliz, fala para ele vir me ver, conta tudo o que vocês viram, conta a posição que nós estamos aqui e nós vamos pedir para que meu pai venha viver aqui. Então, José vai até o faraó, e Faraó então dá a bênção para que José traga o pai dele para habitar na terra de Gozém. É uma terra lá que era destinada para os pastores. Então, quando o faraó sabe dessa situação, o faraó então ordena para José para trazer todo mundo, e viu com bons olhos, e ofereceu assim para faraó, para que não só os seus pais, mas para que todos da terra de Canaã pudessem habitar ali no Egito. Então, os irmãos de José voltam para Canaã, e eles trazem, né, as suas roupas bonitas que foram ofertadas por José aos seus irmãos, e eles fazem tudo isso e vão então habitar na terra de Canaã. Então foi uma questão assim, que Deus veio, trouxe José primeiro, José vem, passa por toda a dificuldade que a irmã Rosana falou, é feito governador do Egito, e a partir disso, no momento em que seus irmãos e sua família precisou, José então foi um interventor, José auxiliou, tá bom? No versículo 45, no capítulo 45, versículo 26, vamos ver. Então eles anunciaram, chegaram, 25, eles subiram, pois, das regiões do Egito e chegaram à terra de Canaã, à casa de seu pai Jacó. Então eles lhe anunciaram, José ainda vive, e é ele quem governa toda a terra do Egito, fazendo igual José disse, falou, aquilo que vocês viram aqui, conte ao meu pai. E o coração de Jacó quase parou com o choque da notícia. Não podia acreditar no que estava ouvindo. No entanto, quando repetiram todas as histórias e as palavras de José, formalmente lhes rogaram que transmitissem, e quando observou as finas carruagens que José enviara para levá-lo, então se reanimou o espírito de seu pai Jacó. E então Israel exclamou, basta, José, meu amado filho, ainda vive, que eu vá imediatamente vê-lo antes de morrer. Então, diante dessas ordenanças, Israel, o nosso irmão Jacó, partiu com tudo que possuía ali, ofereceu sacrifício e partiu rumo ao Egito. E é muito importante que nesse momento o Senhor Deus diz que aparece a Jacó, lá no 46:2, vamos ler. Naquela mesma noite Deus falou com ele por meio de... e o chamou, Jacó, Jacó. E ele respondeu, eis-me aqui. Então Deus continuou, eu sou o Deus do teu pai, não tenha medo de descer ao Egito, porque lá farei de ti uma grande nação. Eu mesmo descerei contigo ao Egito e também farei subir e voltar a Canaã, e a mão de José fechará os teus olhos. Então, com a bênção de Deus, o irmão Jacó, junto com seus filhos, foram para o Egito. E aí lá mais para frente nós vamos ler quando Jacó envia Judá na frente, e José recebe o seu irmão Judá com as carruagens reais ali, e parte junto com
o seu pai e a sua família lá para a terra de Gozém. Então, José vai ser recebido no Egito, José vai receber os seus irmãos no Egito, recebe todos eles lá, e aí quando José fala para o faraó, olha, meus pais chegaram, meus irmãos chegaram, tudo isso foi muito bem recebido. Então, cumprindo a palavra, Faraó fala para José, ó, traz seus irmãos, coloca eles para serem pastores lá na terra de Gozém. Ser pastor no Egito não era uma coisa muito elevada. Então, quando os irmãos de José chegam lá, José fala assim, ó, vem cá, 5 de vocês aqui, vamos lá no faraó, se te perguntarem se são pastores. Desde o nascimento, seus antepassados, todos vocês são pastores. E aí, quando isso acontece, Faraó estabelece o povo de Judá, né? Os irmãos de José, os escravos, todos eles, estabelece eles lá na terra de Gozém. E isso vai fazer que esse povo passe a ser pastores ali na terra do Egito. E cumprindo-se as visões de José, mais para frente aqui, depois desse estabelecimento das suas familiares lá no Egito, a fome continua a assolar rigorosamente o Egito. E todas as pessoas que estavam lá no Egito, então, as suas reservas acabam. E aí a primeira coisa que José faz é falar, ó, todo mundo, acabou a comida de todo mundo, não tem o que fazer, tragam as suas pratas. Então todo o povo trouxe a prata ali e José então recolhe todo o dinheiro desse povo e dá para eles mantimentos. E aí, naquele ano, José então pegou, não havia mais nenhum dinheiro na terra entre o povo que não em Faraó. E aí aquele povo então teve o que comer naquele ano. No segundo ano ainda acabou o dinheiro de novo, e aí o povo não tinha dinheiro e não tinha mais pão, porque eles comeram tudo. Então José, mais uma vez, na sabedoria que Deus dá para ele, fala assim, olha, acabou o dinheiro, agora traz todo o rebanho, tudo que você tiver, cavalo, ovelha, boi, tudo, e eu vou sustentar vocês esse ano em troca dos seus rebanhos. E aí então aquele povo traz todos os animais e traz tudo. Por quê? Porque eles precisavam do pão, do mantimento. Não tinha alimento para manter aquele boi, não tinha alimento para manter aquilo lá, precisava daquela situação. Então José vem e deu aí o pão e aquele povo comeu mais um ano. E aí, no outro ano, o pessoal bate na porta e fala assim, a fome não acabou, não tem jeito, nós não temos mais prata, nós não temos mais rebanho. E José então falou assim, olha, agora então eu quero vocês e as suas terras. A partir de agora, todas as terras do Egito, exceto a dos sacerdotes, porque Faraó tinha a obrigação de manter o alimento daqueles sacerdotes, todas essas terras vão pertencer ao Faraó. E vocês vão dar todas as suas terras e vocês então serão escravos de Faraó. E aí vocês vão poder plantar nessas terras que vocês estão, mas não pertencem mais a vocês, pertencem a Faraó, e será dividido. 1/5, a quinta parte, ela é de Faraó. As outras 4 partes das sementes que foram colhidas serão para replantar, serão para vocês se manterem, e 1/5 dessa semente será de Faraó. Então, José então comunica ao povo que tudo que foi comprado para Faraó, e essas sementes então seria cultivada, e José foi muito aclamado e acolhido pelo povo. O povo viu com bons olhos, porque através da sabedoria de José é que foi salvo. Através da sabedoria de José que o povo do Egito foi salvo, e Faraó prosperou profundamente sobre o governo ali de José, tá bom? E aí nesses momentos, após isso, depois com o passar dos anos, Jacó chegou nos últimos dias e lá na região do Gozém, ele
abençoou a José, abençoou aos filhos de José, ao que foi muito parecido com ele, ele abençoou o filho mais novo de José com a bênção, né, da primogenitura, vamos assim dizer, e abençoou o filho mais velho de José a servir o irmão mais novo, mesmo José não gostando, mas assim como foi com Jacó, Jacó transmite essa situação de abençoar o caçula ali. E aí Jacó insistiu para que José não permitisse que Jacó fosse sepultado ali, a qual José jurou que enterraria Jacó na sua terra antes de morrer. E aí quando Jacó morre, José então tira o seu pai dali e enterra ele apropriadamente na terra onde prometera que enterraria o seu pai. Quando Jacó falece, os irmãos de José ficam muito amedrontados porque pensam, meu pai morreu, agora o meu irmão vai se vingar da gente. O qual eles vão lá e tentam, de alguma forma, ludibriar José, dizendo que Jacó havia pedido para que de nenhuma maneira José fizesse mal a eles, mas que pudesse perdoar. Qual José foi muito misericordioso e disse, não, meus irmãos, aquilo que aconteceu de ruim nos serviu para bem, era um propósito maior de Deus que me trouxe à frente para poder abençoá-los. Então, eles ficaram bem. Ao final da vida, José permaneceu, teve uma numerosa família ali dentro do Egito e viveu 110 anos. E viu até a terceira geração dos filhos de Efraim. E antes de morrer, José profetizou aos seus irmãos que quando saísse ali, que tirasse os seus ossos do Egito. Mas então José faleceu juntamente ali no Egito e teve o seu corpo embalsamado e foi depositado num sarcófago no Egito. Não foi enterrado ali na sua terra, mas ele ficou no Egito. Irmãos, nós não vamos conseguir falar do irmão Moisés, hein? Acabou ficando longa a história do irmão José, mas eu quero agradecer aos irmãos. No próximo domingo nós voltamos com a história do irmão Moisés, tá? Vamos começar, o irmão Moisés muito importante, tá bom? Mas Jesus abençoa, vamos orar para a gente terminar, tá bom? Pai de amor e misericórdia, muito obrigado, Deus, pela tua maravilhosa graça, pelo teu amor. Muito obrigado, Senhor, pelas sabedorias que o Senhor nos concede, pela vida e pela graça. Muito obrigado, Pai, por tudo. Pedimos ao Senhor, Pai de amor, continua a nos abençoar, a derramar do teu poder e da tua graça. Continua, Senhor, a derramar do Senhor sobre nós. Manifesta do teu poder e do teu caráter, Deus. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a honrá-lo em tudo quanto nós fizermos. Dá-nos um domingo abençoado. Continua, Senhor, a abençoar a nossa congregação, que hoje possamos ter ainda um culto mais abençoado do que nós costumamos ter, que possa ser uma bênção. Fica conosco, Pai de amor, em nome de Jesus, Deus. Amém e amém, Jesus.